A grande novidade do Evangelho de hoje é que Jesus já está na margem, preparando o encontro mesmo quando estamos ocupados demais tentando resolver a vida do nosso jeito. Muitos não sabem ou até mesmo se esquecem que o Senhor não espera perfeição para nos chamar, mas sim sinceridade. Queremos ver Pedro, ele que havia negado Jesus 3 vezes. Foi justamente a ele que o ressuscitado confiou a missão de apacentar as ovelhas. Isso nos ensina que Deus transforma nossa culpa em chamado, nossas feridas em serviço. E outro detalhe poderoso que iremos encontrar neste evangelho e também que é pouco notado, é que enquanto Pedro se esforçava para pescar, Jesus já havia acendido o fogo, assado o peixe, preparado o pão. Ou seja, o que você tanto procura talvez já esteja pronto em Deus. Só falta confiar. Então o evangelho de hoje é sobre recomeços, é sobre ouvir de novo. Tu me amas? Então ter a chance de dizer: Tu sabes tudo, Senhor. E então ouvir a resposta, que pode mudar tudo. A resposta de Jesus: vem e segue-me. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, também seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário, aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o evangelho de hoje para este domingo, dia 4 de maio de 2025, é o Evangelho de João, o capítulo é o 21, versículos do 1 ao 19. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo.
Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o Evangelho de hoje nos leva ao mar de Tiberíades. E não por acaso. Jesus escolhe reaparecer ali, onde tudo começou para então indicar algo profundo, que a vida do discípulo precisa reencontrar suas raízes para reencontrar então seu rumo. João hoje nos presenteia com essa que é uma das aparições mais humanas, mais simbólicas do ressuscitado. Agora Pedro e os outros voltam a pescar, não apenas por necessidade, mas como quem tenta retornar ao que era antes de tudo começar. Mas nada conseguem. E esse evangelho, querido, se passa após a ressurreição. Já não é mais tempo de esconderijo, mas ainda não é tempo de clareza, porque os discípulos ainda estão no intervalo entre a dúvida e a missão, entre o medo e a entrega. Eles estão, em outras palavras, como muitos de nós, sem saber o que fazer, mesmo depois de já terem conhecido Jesus. Agora Pedro diz: vou pescar, e os outros o seguem. É a tentativa, queridos, de retomar o controle da própria vida quando tudo parece incerto. Mas o que aconteceu? A pesca fracassou. E aqui está a primeira grande lição. Fora da vontade de Deus, mesmo os nossos talentos mais naturais falham. Às vezes, Deus permite que nada funcione do nosso jeito para que a gente aprenda de novo a depender. É aí que Jesus aparece na praia, como no início do Evangelho. Então pergunta: tendes alguma coisa para comer? Ele sabia que não, mas fez a pergunta para nos lembrar que só quem reconhece o vazio está pronto para ser preenchido. É lindo isso, não é mesmo? Hoje muitos estão como Pedro. Sim, como Pedro naquela barca, voltando à velha vida, tentando produzir com as próprias forças e colhendo o mesmo vazio. Casamentos falidos por falta de escuta. Jovens frustrados por apostarem apenas em diplomas, carreiras, promessas de felicidade imediata. Muitos estão no vício. Pais, mães também desesperados por não verem sentido no que constroem. Então Jesus pergunta: tens algo a oferecer? Ou está tudo vazio aí dentro?
Pare e pense. E então vem a ordem: lançai a rede à direita. E a direita, queridos, no simbolismo bíblico, representa o lugar da bênção, da promessa, da obediência. Jesus não mandou jogar de novo no mesmo lugar, mas indicou onde havia sentido. Então, obedecer mesmo sem entender é o início de todo milagre. E eles lançaram, eles obedeceram, e a rede se enche. Não é apenas pesca, é restauração da confiança. É prova de que a bênção só vem onde há escuta. Na sequência, queridos, João reconhece, é o Senhor, porque o amor reconhece antes da razão entender. Pedro então se veste e se lança ao mar. E esse gesto é belíssimo, sabe por quê? Porque Pedro, que um dia havia caminhado sobre as águas e afundado, agora pula nelas com confiança. O mesmo mar onde fraquejou, agora se torna caminho para reencontro. Pedro está dizendo: não quero mais me esconder, não quero mais fugir. Eu quero ir até ele. E lá na praia, há um detalhe maravilhoso. Jesus já preparava peixe e pão. Ou seja, o que Pedro buscava no mar, Jesus já tinha na margem. Isso nos ensina algo muito profundo. Isso porque, queridos, quando seguimos Jesus, não precisamos correr atrás daquilo que ele já preparou. Outras vezes, quantas vezes sofremos tentando alcançar o que, na verdade, já nos foi dado. Amor, paz, direção, por exemplo. Tudo isso está em Jesus. Mas o ponto central desse evangelho está no diálogo final. 3 vezes Jesus pergunta: tu me amas? E por 3 vezes Pedro responde. É o processo da cura. Jesus não quer apenas saber se Pedro o ama. Ele quer que Pedro se reconcilie consigo mesmo. Sabe por quê? Porque 3 vezes Pedro já o havia negado. Agora 3 vezes é convidado a declarar amor. Isso não é coincidência. É pedagogia divina, é diferente. E há momentos, queridos, em que Jesus nos conduz à dor do que fizemos, não para nos humilhar, mas para nos restaurar. E o arrependimento não é uma punição, é uma ponte. Pedro chorou, ficou triste, mas só assim poderia ouvir: apacenta as minhas ovelhas. Jesus então transforma o culpado em pastor, o negador em líder, o covarde em mártir. Mas tudo começa quando o coração é exposto. Agora e hoje? Hoje há muitos Pedros por aí. Homens, mulheres que um dia negaram, traíram, erraram feio e pensam que sua história acabou. Mas Jesus continua perguntando: tu me amas? E não é, querido, sobre o erro, é sobre o que você vai fazer depois dele. Vai fugir ou vai apacentar? A missão nasce do amor, não da perfeição. Jesus não escolheu Pedro porque ele era impecável, não é isso. Escolheu porque ele era sincero, ferido, mas verdadeiro. E aqui está o ponto que precisamos relembrar em nossos dias, constantemente. O mundo está cheio de gente certinha por aí, mas sem amor, sem verdade. Então Jesus procura feridos, mas que amem. E então termina este evangelho de hoje dizendo: segue-me. Jesus não diz: volta à pesca. Nem diz: agora vai fazer tudo sozinho. Ele diz: segue-me. Ou seja, continua comigo.
mesmo com tua dor, mesmo com tuas quedas, porque o amor que faz missão precisa ser alimentado pela presença daquele que envia. Então, esse evangelho não é sobre peixe, é sobre reencontro. Não é sobre Pedro apenas, é sobre nós. É sobre o vazio das noites sem Cristo. É sobre a pesca fracassada dos que tentam viver longe da margem onde Jesus já preparou o pão. É sobre a cura de uma culpa silenciosa que muitos escondem. É sobre o chamado a seguir, mesmo sabendo que haverá cruz. E claro, hoje talvez você esteja cansado, desanimado, tentando resolver tudo com a própria rede. Mas escute, Jesus está na margem e Ele te chama de novo. Ele já preparou o pão, já acendeu o fogo, só falta você responder. Sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo. E esse sim, mesmo imperfeito, será suficiente para Ele te confiar o que mais importa, as suas ovelhas. E o convite, aquele convite final, será o mesmo. Segue-me. Amém? Espero que o evangelho de hoje tenha sido muito especial para você. Esse é o meu desejo. E claro, se você me acompanhou até este momento, coloque o seu primeiro nome, digite amém. Se for possível, também coloque esta poderosíssima frase e se aproprie dela, pois as palavras têm poder. Sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Agora receba com muita alegria, com muita fé, esta oração de hoje. Ó Senhor Jesus, Tu que esperas de nós na margem das nossas noites vazias, Tu que acendes o fogo, mesmo quando tudo dentro de nós parece frio. Hoje estamos aqui com nossas redes cansadas, o nosso coração ferido, com nossa história marcada por quedas. Mas, Senhor, estamos aqui porque só em Ti, Senhor, nossa alma encontra direção. E quantas vezes tentamos pescar sozinhos? Quantas vezes voltamos ao velho caminho achando que era mais seguro? Mas sem Ti nada funciona. Sem Tua voz não há rumo. Então fala conosco, Senhor. Então fala conosco, Senhor, de novo. Mesmo que não lhe reconheçamos mais de início. Mas fala, porque quando Tua palavra toca nossa alma, aí tudo muda. E Tu nos perguntas: Tu me amas? E nós, Senhor, com a voz embargada, dizemos: Tu sabes de tudo. Tu sabes das nossas falhas, das nossas promessas quebradas. Mas também sabes do amor que ainda resta em nós. Toma esse amor imperfeito, Senhor, e transforma-o em missão. E não queremos mais fugir, nem mesmo nos esconder. Queremos soltar, Senhor, tudo aquilo que nos prende. Queremos saltar ao Teu encontro, mesmo que as águas sejam profundas. Queremos sentar ao Teu lado, comer do Teu pão, ouvir de novo: segue-me. Por isso dá-nos coragem, Senhor Jesus, para Te seguir com as marcas que carregamos. Faz de nós pastores, mesmo que um dia tenhamos sido negadores. Apacenta, Senhor, conosco as ovelhas que tanto amas. E quando a noite chegar, lembra-nos, Tu já estás na margem, esperando por nós.
Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria, também um privilégio, ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Também, claro, será muito importante você deixar o like no vídeo, o gostei, se inscrever aqui no canal se por acaso você ainda não é inscrito e compartilhar também a mensagem deste evangelho para que chegue a mais e mais pessoas. Também irei aguardar você lá no canal Reavivando Histórias. Hoje nós temos um encontro muito especial e se você não acompanhou os encontros anteriores, acompanhe, está imperdível. O canal Reavivando Histórias é uma extensão aqui do canal Reviva. O link está na descrição do vídeo e também irei procurar deixar no primeiro comentário fixado. Um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. Tenha um ótimo e abençoado dia.